Estamos aqui na casa de Pai Benedito de Aruanda, que é o templo sede da Federação Bandista do Grande ABC, esse templo que foi fundado por Pai Ronaldo. O Pai Benedito de Aruanda é o preto velho que o Pai Ronaldo incorpora e que vem sendo cuidado por esses 30 e tantos anos aí pela Baba Dirce, minha mãe espiritual que não pôde estar aqui conosco hoje. O senhor diz que a Umbanda é amor, que a Umbanda é isso que o Caboclo das Sete Encruzilhadas veio ensinar. O senhor teve a oportunidade de conhecer o Pai Zélio. Veja bem, dentro do candomblé eu cheguei por acaso. A Umbanda não, a Umbanda eu procurei a Umbanda. Eu cheguei na Umbanda de uma maneira inesperada, certo? Eu morava em Guarulhos nessa época. Eu tinha um amigo meu que era barbeiro, uma pessoa simples. Um dia eu comentei com ele da minha passagem pelo candomblé, das coisas e tal. E amanhã nós estávamos conversando e ele disse para mim: olha, hoje à noite eu vou num terreiro, mas eu estou com medo. Você não quer ir comigo? Quando ele falou em terreiro, eu imaginei que seria naturalmente um terreiro de candomblé. Não me ocorreu, eu não tinha familiaridade nenhuma. Não respondendo especificamente a sua pergunta, eu fui acompanhando. Chegou por acaso? Fui acompanhando num terreiro que fica hoje, onde hoje é o cemitério do Picanço, em Guarulhos, compreende? Então nós chegamos no terreiro, eu aprendi dentro do candomblé que a gente não deve procurar a Umbanda, que a Umbanda não tem fundamento. Onde é que estão os fundamentos da Umbanda? Me perguntava um pessoal. A Umbanda, o candomblé sim teria fundamentos, porque é a tradição que veio da África, mas e a Umbanda, qual é? A verdade é que se conhecia muito pouco, havia muita pouca teoria, muita pouca explicação a respeito de Umbanda. Umbanda era uma palavra mágica, ainda quase que desconhecida. Quando eu estava no Rio, eu cheguei algumas vezes a conversar com o seu tio. Onde é que nós podíamos imaginar que os nossos caminhos iam se cruzar desta forma? O capitão de mar e guerra, cavalcante bandeira, compreende? Vamos a conversar. Ele era um estudioso, no caso. Aliás, na casa dele, ele tinha uma vitrine, praticamente, com inúmeros objetos, todos relativos ao culto, autor do que era Umbanda. Chegamos no terreiro em Guarulhos, aconteceu uma coisa muito curiosa. O terreiro em Guarulhos, na verdade, não era nada do que nós podemos imaginar. Era uma chácara onde o pessoal plantava verduras, um lugar baixo, compreende? Era de um português, uma chácara de um português que plantava legumes, coisas assim. Aquele galpão que ele tinha, onde guardava essa caixaria, certo? Ele permitia que o pessoal fizesse algumas sessões. Havia uma família de negros que ajudava o português, certo? E que permitia que eles fizessem esses trabalhos, essas sessões, compreende? Claro que eu só vim tomar conhecimento disso tudo depois. Apenas estranhei o fato de chamarem aquilo de terreiro, compreende? Foi uma sensação estranha, então, algo desconhecido. Muito difícil, compreende? Quando nós chegamos lá, eu tinha medo. Certo? Percebi que aquilo não era o candomblé. Onde é que estava o estrado dos atabaques? Não tinha atabaques, não tinha os estrados, não tinha a divisão que a gente vê num terreiro de candomblé, que é mais um... Eu estranhei aquilo tudo, todo mundo sentado, o assento também eram tábuas de pinho, em cima daquelas próprias caixas de transportar verdura, compreende? Altar também não havia ali um local onde haviam colocado uma imagem de Jesus, de Nossa Senhora, não havia muitas coisas, compreende? Bem, de repente eu vejo que uma das pessoas ali presentes, compreende? Eles colocaram o disco, uma eletrola pequena, das que eram comuns na época, colocaram um disco de Ave Maria, compreende? Certo? O responsável pelo terreiro, a responsável, uma senhora, certo? Começou o cântico
começou com uma prece, compreende? Em que todos nós rezamos também o Padre Nosso, Ave Maria. Certo? Eu comecei a lidar cada vez mais, lidar com isso de que aquilo não era o que eu imaginava. Aí caiu a pergunta, você não deve frequentar o terreiro de Umbanda. Eu estou começando a acreditar que aquilo é um terreiro de Umbanda. O candomblessista foge do Egum. Ora, Egum é todo e qualquer espírito que incorpora no terreiro. Egum é o caboclo, Egum é o preto velho, Egum. Eles fugiam do terreiro do Joãozinho da Gourmet. Inclusive tinha uma curiosidade muito grande, porque o Joãozinho da Gourmet incorporava um caboclo, o caboclo da Pedra Preta. Mas não havia preto velho, não havia nada disso. Existem alguns candomblés que incorporam, né, pai? Alguns candomblés que incorporam candomblés de caboclo que incorporam. Mas no caso do Joãozinho da Gourmet, eu compreendo, não era um candomblé de caboclo, compreendo, certo? Voltemos ao terreiro. Sim. Eu procurei me sentar bem atrás, no último banco, se é que a gente pode chamar aquilo de banco, compreende? Fugindo, lá no fundo. Quem iria ser consultado, era o Otávio, o rapaz de que eu lhe falei, compreende? O barbeiro. Sim. Em dado momento, a pessoa que está conduzindo os trabalhos dá um soco no peito, dá um grito, tudo mais tal, e começam os trabalhos, compreende? Não tinha passado nem 15 minutos, uma menina de uns 12 anos, mais ou menos, uma negrinha de uns 12 anos, vem à minha procura, me pega pela mão e falou, aquele preto velho quer falar com o senhor. Nossa, arrepiei, hein? Não vi, olhei e não vi nenhum preto velho, mas tinha uma senhora muito idosa, negra também, compreende? Certo? Que estava sentada à parte, compreende? Ele quer falar com o senhor. Me deixei levar pela mão, fui até essa senhora, compreende, certo? Com todo o respeito, certo? Mas morrendo de medo. O que muitas pessoas sentem quando chegam nos terreiros, né? Uma sensação de estranheza muito grande. Morrendo de medo, compreende? Aí a entidade que estava falando sorriu para mim, estava incorporada, sorriu para mim e falou, fui eu quem te trouxe aqui. Aí eu quis contestar, não, eu vim por causa do Otávio, não. O Otávio trouxe você porque eu queria você aqui. A mim. Meu cavalinho vai cufar. Quem estava em perto não entendeu nada, né? Eu entendi. E você é meu médium. É com você que eu vou falando naturalmente naquele linguajar. Sim. Foi a primeira e única vez que eu pude conversar com o Pai Benedito. Nossa. É muito emocionante, gente. Eu perdi o fôlego aqui. É muito emocionante. Pai Benedito, o responsável por tantas coisas, esse templo maravilhoso que é a nossa escola, né, da Federação Bandista, que inspira e inspirou o senhor todos esses anos para fazer o Santuário Nacional da Umbanda, todas as coisas que o senhor fez, intuído e orientado por Pai Benedito. O nosso diálogo, o meu diálogo foi muito curto. Eu ainda estava abobado com o que ele me falou, quando ele acrescentou alguma coisa. Eu vou trabalhar com você, você tem uma missão para cumprir. E você vai ser o meu cavalo. Foram as últimas palavras que eu ouvi do Pai Benedito. O Otávio me encontrou mais ou menos a um quarteirão de distância, porque eu virei e saí correndo do terreiro, certo? Na certeza de que aquilo era errado. Eu venho do candomblé, a Umbanda não tem fundamento, você não pode frequentar o candomblé. Era o que eu ouvia na casa de Joãozinho da Gourmet, compreende? Certo? Me distanciei, compreende? O Otávio acabou não falando com ninguém, nada, foi só uma... Certo?
E tentei botar isso para trás. Como eu digo, nessa época eu estava trabalhando com o raio-x. Eu já tinha me empregado aqui em São Paulo, compreende? Certo? Além de fazer tudo quanto era pouquinho que eu podia para ganhar um pouco mais de dinheiro. Volto a repetir, eu era muito pobre. Sim. Certo? Imaginei que isso ia ficar. Passado mais ou menos uns 40, 50 dias, não posso precisar a data, certo? Uma vez estou em casa, coisa que era difícil da gente se encontrar os três em casa, porque tinha sempre alguém trabalhando fora. Eu, meu pai e minha mãe, eu sou filho único, certo? Onde eu tive minha incorporação involuntária, certo? Era o pai Benedito, que falou para minha mãe que não se preocupasse. Isso me apavorou quando eu tomei conhecimento. O meu pai não quis saber absolutamente de nada, certo? Tentou várias vezes interromper o diálogo que eu estava tendo na mesa de jantar, e nunca aceitou isso. Meu pai nunca aceitou isso, compreende? O senhor acha que a Umbanda lhe escolheu? Eu não me considero nenhum predestinado, absolutamente, compreende, certo? Eu acho apenas que as coisas aconteceram naturalmente. Foi a minha primeira experiência, certo? E de maneira nenhuma eu estava disposto a fazer o que aquela entidade tenha dito, mesmo depois dessa incorporação involuntária, que acabou numa briga danada em casa, compreende? Meu pai brigando com minha mãe, brigando comigo, quando tudo terminou, compreende? Imagina. Apesar disso tudo, eu não imaginava que eu fosse seguir absolutamente nada. Eu volto a repetir, o meio médico onde eu estava vivendo é um meio cético, compreende? Eu quero muito entender o momento que o senhor aceitou a missão, que o senhor disse, ok, eu me rendo. Que momento que foi esse? Antes disso, eu tinha uma atividade paralela. Eu muito cedo fui para o circo, depois trabalhava em parque de diversões, anunciava as músicas, que o parque de diversões tem um serviço de alto-falante. Então, aquele rapaz que está de terno marrom, ele oferece a próxima música para aquela moça. Assim, o correio romântico, certo? Eu tive muitas atividades, profissões, sim. Em outras palavras, muitas atividades pró-artísticas, compreende? Sim. Certo. Embora eu tivesse acertado, embora eu fizesse publicidade, certo? Eu ainda aproveitava as oportunidades que se me apresentavam, até porque isso me dava muito prazer. Então, eu trabalhei também nessa época, mais ou menos nessa época, compreende, certo? Com espetáculos, certo? Eu fiz muitos jingles, criei muita coisa, muitos esquetes, compreende? Depois que nós tivermos terminado, eu vou te mostrar um dos muitos esquetes que a gente fez, compreende, certo? Trabalhei no teatro de revista, no teatro escandaloso. E o senhor também foi? Sim. Então... E o senhor também foi apresentador de rádio e TV, né? Isso tudo me levou ao rádio e à TV, tinha uma experiência, compreende? Me deu muita experiência nesse sentido. Nós começamos a fazer teatro de revista, havia uma companhia de revistas aqui, denominada Companhia de Revistas de Rosita Martínez. Ela era uma vedete. E eu comecei a escrever, fazer os textos que a companhia apresentava. Lá eu conheci um rapaz, chamava-se Ei de Córdoba, nome artístico, eu nunca soube o nome verdadeiro dele. O pai dele, esse rapaz era cômico, era humorista, palhaço às vezes, compreende? Certo? Vivia disso, de fazer rir. Nós nos tornamos amigos, compreende? Certo? E um dia eu conheci o pai dele, seu Xavier. Seu Xavier era um mulato alto, forte, compreende? Certo? Ele tinha um terreiro de Umbanda, em Santana. Ele me convidou para ir para o terreiro de Umbanda, compreende? Isso depois que o senhor já tinha falado com o pai Benedito. E lá, dentro do terreiro, mais de uma vez, compreende? Outras entidades incorporadas me chamavam, compreende? Certo? Você está com o pai Benedito aqui, traz para nós. Nunca erraram o nome.
nunca erraram o nome, compreende? Certo? Aí eu fui me familiarizando um pouco mais com a Umbanda, mas com muita dificuldade de aceitar isso tudo, certo? Muito bom. Fui aprendendo aos poucos o que era Umbanda. Depois disso conheci algumas casas de Umbanda, compreende? E finalmente passei para a aceitação da Umbanda. Foi um caminho bem longo e bem acidentado. Nunca parei muito tempo dentro de um terreiro, nunca quis fazer parte do terreiro. Ia pela curiosidade e em várias ocasiões dava passagem a Pai Benedito, compreende? Certo? E aprendendo. Mas o que eu via da Umbanda nessa época era muito desencontrado, certo? Na maioria das vezes, uma pessoa que estava conduzindo um trabalho não resistia a perguntas, né? Por que você faz isso? Por que faz aquilo? Diziam para mim, você tem que bater cabeça. Tudo bem, eu vou lá e bato a cabeça, certo? O que eu faço? Não tinha explicação, compreende? Isso me despertou a curiosidade de saber o porquê disso tudo, o porquê do rito. Assim eu fui ganhando experiência, compreende? O fato, quando eu conheci a minha senhora, eles são de uma família ultracatólica, a nossa família está misturada há muito tempo, muito antes de eu me casar, as famílias da minha senhora e a família da minha nora, elas já eram famílias próximas, compreende? De ascendência italiana, de ir à missa todo domingo, compreende? Certo? Então, quando eu conhecia a minha senhora, eu já tinha me afastado praticamente de tudo. Eu tinha me afastado do EI, desse amigo, certo? Eu tinha me afastado de quase tudo. E a minha intenção não era voltar para a Umbanda nem para o Candomblé, certo? Eu estava me preparando para fazer a faculdade de medicina, compreende? Me casei em 58, julho de 58. Um bocado de tempo, não, filho? Um bocado, pai. O que aconteceria, eu até faço uma pergunta para minha cameraman aqui, o que aconteceria naquela época se eu desejando, eu caí de quatro, usar uma expressão de hoje, certo? Diante de uma loirinha que era uma beleza, compreende? Joãozinho da Gomeia dizia para mim, quando vez por outra eu o visitava, eu dizia para ele que quando eu fui parar no terreiro dele, eu já tinha sido praticamente casado em criança, com uma vizinha com quem meu pai tinha muita amizade. Sim. Ela tinha uma filha, uma menina, compreende? E era muito comum isso naquela época, das famílias combinarem, certo? E o que aconteceu? Bom, o senhor se apaixonou. Uma paixão que dura até hoje, uma história linda de amor, que é essa história do pai e da mãe, que a gente chama de mãe Umbanda também. É isso, filho, Umbanda é amor. Eu me apaixonei pela Norminha, compreende, certo? E uma vida meio irregular, a vida de quem trabalha, de quem é ator, de quem faz... Essa vida toda é muito complicada, certo? Quando eu conheci a Norminha, eu decidi que eu ia fazer o que a minha mãe sempre pedia. Você precisa arranjar uma moça séria, uma moça direita. E todos esperavam que eu me casasse com a menina para a qual eu já tinha sido prometido, compreende? Certo? Mas aí apareceu a Norminha na minha vida. Sua bênção, minha mãe Norma, que vai assistir esse vídeo depois, que é a nossa mãe querida, a esposa do pai Ronaldo. É aquela senhorinha linda, loirinha, que você vê lá no santuário quando você vai no final de semana. É ela, mãe Norma querida. E o que aconteceu, Felipe? Nós nos casamos. Logo depois, eu tinha 4 empregos em raio-x. Cruz Azul de São Paulo, o Centro Médico de Raio-X, o HM, o Hospital Militar da Força Pública, e o Serviço Federal de Saúde, que funcionava no prédio do Correio. Eu tinha que fazer tecer tudo para poder atender tudo, compreende, certo? Quando eu me casei, teve uma época que eu só via a Norminha de camisola. Eu saía de casa, ela estava de camisola. Eu chegava em casa, ela...
Trabalhou muito, né, pai? Uma vida de muito trabalho. Muito trabalho, filho. Então, o que acontece? Eu comprei meu primeiro carro, com muito sacrifício, porque era mais fácil de sair de um lugar e ir para o outro. Além disso, trabalhei no Hospital das Clínicas, fui assistente do professor Afonso Maron, o primeiro professor de radiologia, não para técnicos, para médicos. Inclusive, o primeiro curso de radiologia que eu fiz não foi um curso de radiologia destinado a técnicos, mas a médicos radiologistas. O doutor Aquiles conseguiu me incluir, eu acabei fazendo amizade com o doutor Afonso Maron, e depois de algum tempo era eu quem assistia ele nas aulas, tudo mais, tal. Eu tive uma boa preparação para isso. Perfeito. Voltemos. Quando eu me casei com a Norminha, eu tinha deixado tudo isso de lado, eu não podia, de maneira nenhuma, dizer para ela, naquela época, compreende? Olha, eu sou macumbeiro, Hoje tem preconceito, imagina naquela época. Eu não seria aceito na família com toda certeza. Estou exagerando? Eu não seria aceito na família. Então, o que aconteceu? Com todo esse acúmulo, eu acabei me aproximando demais, ficando demais junto à fonte de radiação, eu acabei com leucemia. Uma leucemia aguda, quase aquilo que o pessoal chama vulgarmente de câncer do sangue. Eu estive muito perto dele. Sério? E a ordem expressa de me afastar das fontes de radiação. Isso foi um tombo sério, compreende? Eu havia comprado meu primeiro carro, certo? O marido da cameraman havia nascido, certo? Nós não tínhamos recursos em casa. Eu levava a roupa minha, da Norminha, do bebê, para uma pessoa que também era aparentada lavar. Rua Silvia, em São Caetano do Sul. Um dia eu paro o carro, é uma ladeira assim, eu paro o carro na Rua Silvia, certo? Desço para levar a roupa, não fazia nem um mês e meio que eu havia comprado o carro, estava pagando as prestações. Aí o pessoal, entra uma criança e diz, olha, um carro aí desceu a ladeira.